A engenharia é uma das carreiras mais estratégicas para o desenvolvimento de um país, está perdendo espaço entre os jovens brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, em parceria com o Instituto Locomotiva, apontou um dado preocupante. Apenas 12% dos estudantes do ensino médio têm interesse em cursar engenharia. E aí fica a pergunta, por quê? Quem vai responder essa, nós vamos conversar agora com o CEO do Centro de Integração Empresa-Escola, Humberto Casagrande. Humberto, obrigado pela presença aqui no Business. A engenharia, ela sempre foi vista como uma profissão de muita relevância, no país e com um mercado amplamente aquecido. O que explica essa queda no interesse dos jovens pela profissão? Ora, é realmente uma profissão da maior importância se você for olhar em tudo que a gente faz e põe a mão, tem a mão de um engenheiro também, E são várias as razões que têm causado isso. Em primeiro lugar, tem sido desenvolvido nos últimos anos uma certa aversão do jovem brasileiro pelo estudo da matemática e de ciências exatas. Eles entendem que é uma coisa difícil, não entendem a aplicabilidade direta disso, então torna-se muito difícil convencer o jovem a trilhar uma carreira onde a matemática é um dos pilares. Acredito que, inclusive, o ensino da matemática no Brasil é pouco amigável. O jovem que está no ensino básico, no ensino médio, ele recebe uma carga de ensino de matemática e não é muito fácil para ele aprender isso. Além disso, a carreira do engenheiro ela não é vista de uma forma correta pelo jovem. Ele tem a impressão de que o engenheiro só vai trabalhar na construção civil, coisas assim, quando há uma aplicabilidade muito maior desse curso. E a pesquisa apontou também questões financeiras, ou seja, para pagar a mensalidade do curso é caro, sem saber se ele vai concluir o curso e depois se vai ter emprego. Então, nós estamos trabalhando para mostrar para o jovem a real situação da engenharia, as oportunidades de emprego, como que o curso funciona e que as oportunidades estão aí, Porque hoje nós temos o jovem indo para o lado das ciências humanas e os empregos estão mais ligados à área de tecnologia. Se a gente comparar, Humberto, com outros países, essa realidade de baixo interesse no país pelo curso de engenharia, se a gente comparar com outros países, isso se repete nos outros países ou você tem outros países, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a China, eles têm o inverso do Brasil? Olha, no caso americano não chega a ser o inverso, há também um problema dessa natureza, mas as escolas sabem trabalhar muito bem isso junto com o governo e com os centros de tecnologia, como na Califórnia, Nova York e outros locais. Já nos países asiáticos há um forte incentivo dos governos para o estudo da engenharia. A Coreia do Sul, que era um país menos desenvolvido economicamente do que o Brasil há alguns anos, fez uma grande revolução tecnológica através do ensino da engenharia e formação de novos engenheiros. Esse movimento que ocorre na China também, atualmente, ele está fortemente alicerçado nessas carreiras de engenharia. Então, eu acredito que nos países onde há uma intervenção, um esclarecimento por parte das escolas e dos órgãos governamentais, isso é uma coisa menor. E o Brasil hoje corre o risco de ter um grande apagão de engenheiros. Nós temos até notícias já que existe importação de engenheiros da Colômbia, do Paraguai, da Argentina para trabalhar no Brasil, porque o número de engenheiros só faz cair. Você sabe que essa pesquisa, esse resultado da pesquisa de vocês, que é um resultado preocupante de fato para o país, corrobora
com os CEOs brasileiros, né? Eu tenho um outro programa aqui na Jovem Pan, o Show Business, que conversa semanalmente com CEOs, e a gente vê, sim, CEOs engenheiros, mas a gente via anos atrás muito mais CEOs engenheiros, né? Hoje a gente vê CEOs que vêm de outras formações nas áreas de RH, você vê CEOs vindo das áreas do marketing, por exemplo. Você acha que as companhias também estão olhando de outra forma para o engenheiro? Sim, o engenheiro normalmente ele acaba derivando para a área administrativa porque ele tem um raciocínio lógico, né? Ele consegue tomar decisões de uma forma mais fácil, mais fundamentadas. Então, as empresas gostam muito de engenheiros, especialmente os bancos. Existe uma quantidade muito grande de engenheiros trabalhando em bancos. Mas, como a gente disse, se a quantidade de engenheiros diminui, os CEOs engenheiros também vão diminuir, né? E o que comprova, né, essa tendência que eu estou colocando, de que a engenharia está diminuindo. Para você ter uma ideia, há mais ou menos 10 anos, nós tínhamos 20 mil jovens por ano querendo estudar na Escola Politécnica da USP. Hoje, anualmente, nós temos 5 mil jovens só que querem pegar uma vaga lá. Então, o número diminuiu por 4. É uma queda realmente muito expressiva, né? Agora, deixa eu chamar a atenção para a nossa audiência, porque o levantamento de vocês revelou também que a educação básica tem um papel direto nessa desmotivação. 79% dos estudantes, 79% apontam falhas na base educacional como fator decisivo. Como é que o sistema educacional pode ser repensado para fortalecer a engenharia como uma opção de futuro, Humberto? Bem, eu acredito que a gente tenha que reformular o ensino da matemática e das ciências exatas. Eles têm que ser ensinos que mostrem a teoria muito mais aplicada, os professores têm que mostrar mais de frente para os jovens. Normalmente você fala no ensino da matemática, você tem a imagem daquela professora brava, virada para a classe, escrevendo na lousa, e de uma forma muito pouco amigável, né? Então isso tudo tem que mudar, você tem que atrair o jovem, mostrar que a matemática, ela forma inclusive o raciocínio das pessoas, ela vai além da questão profissional, né? E então, os currículos de engenharia, por exemplo, também tem que trazer um pouco mais de matérias da engenharia para os primeiros anos. O aluno demora 2, 3 anos só fazendo matérias básicas, cálculos e outras tantas matérias que são desestimulantes. Então, o nosso grupo estuda também sugestões na mudança do currículo da engenharia, tentando oferecer desde o primeiro ano matérias interessantes, mostrar para que serve aquilo. Então, você vai dar uma aula de química, de destilação, mostrar que se faz álcool através do processo de destilação. Você vai dar uma aula de fermentação, mostrar que o vinho é feito a partir da fermentação, e assim sucessivamente, de forma que você torne o ensino hoje mais atraente, porque antigamente os jovens eram resilientes e simplesmente faziam aquilo que mandavam eles fazer. Hoje não. Hoje o estudante quer saber para que serve aquilo, se vai valer a pena ele se envolver com aquilo, qual a vantagem dele aprender aquilo, se vai ter trabalho para ele nessa direção. Então, temos que revisar desde o ensino básico, como você bem salientou, o ensino das ciências exatas para que o jovem se sinta atraído por essas disciplinas. O senhor citou os altos custos, né, dos cursos de engenharia no Brasil como um obstáculo, né, para essa pesquisa aí liderada por você, essa pesquisa com resultado, volto a repetir, preocupante. Quanto custa, em média, um curso de engenharia no Brasil? Eu sei que deve variar muito, mas em média. Olha, em média aí nós estaremos falando de um curso presencial da ordem de R$ 1.200, R$ 1.500 por mês de mensalidade, né? E a preocupação do jovem é que se ele não conseguir terminar o curso, ele perde o que ele investiu. Para você ter uma ideia, nas escolas públicas, estou falando de USP e coisas congêneres, a desistência é de 50%.
Só 50% dos que começam terminam o curso. Então, se você tem um alto investimento no início e você cursa 1, 2 anos e para, você vai perder todo esse dinheiro que você fez. Então, existe uma grande dúvida na relação risco-retorno que ele vai ter nesse investimento. Sabidamente, hoje existem escolas de cursos de humanas e outras coisas da ordem de R$ 500, R$ 600 a mensalidade, ou seja, é menos da metade do que custaria um curso de engenharia. Muito bem, nós conversamos com Humberto Casagrande, que traz essa pesquisa aí bem preocupante para o país, que mostra como resultado da pesquisa que a engenharia atrai só 12% dos estudantes brasileiros. Eu espero revê-lo, Humberto, em uma outra oportunidade e com notícias melhores, porque, como você bem falou, a engenharia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Não é? Eu agradeço a oportunidade e também espero voltar. Estamos liderando um movimento para inverter essa tendência e tenho fé que vamos conseguir. Muito bem. Obrigado, Humberto.